Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de segunda-feira, 22 de abril de 2024, uma segunda-feira ensolarada, com probabilidade de chuva de apenas 4%, a umidade relativa do ar está em 80%, mas não se engane não, tá? Porque ela vai chegar, a temperatura vai chegar aos 32 e nós tivemos uma mínima agora há pouco de 17 graus, tá? Então, hoje nós estamos com 23 graus nesse momento, aqui em Ribeirão Preto. É o outono brasileiro, né? Dando as suas caras aí, a mínima agora começa a ficar abaixo dos 20 e nós já começamos a ver a mínima um pouquinho mais próximo dos 15, 14, que é o normal nesse tempo de friagem ou de friaca aqui em Ribeirão Preto, né? Então, passando daqui para dizer que ainda vai estar um pouquinho quente no meio da tarde, com 36, 35 graus aí de sensação térmica. E nós estamos aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, vivendo o outono 2024. Passando aqui para poder falar uma coisinha que me chamou a atenção hoje. Hoje me chamou a atenção a respeito de uma pessoa que falou comigo agora pela manhã, e eu gostaria de falar, compartilhar com você também esta situação. Ele estava me falando a respeito do seu pai. E quando ele começou a falar a respeito do seu pai, eu também comecei a lembrar a respeito do meu pai, do Geraldo Machado, né? Então, eu comecei a lembrar daquilo que ele gostava de fazer, daquilo que ele fazia. Essa pessoa estava dizendo que o pai dela era um retirante, ele mexia com vaca, com gado, ele que é quem tirava o leite lá na fazenda, ele que apartava os bezerros, ele que fazia alimentação ali para o gado, e ele também que debulhava o milho, jogava para as galinhas, cuidava dos porcos, ele comandava uma fazenda. E ela dizia na sua fala hoje pela manhã, dizendo que tinha muito orgulho do que o pai dela fazia, porque com todo aquele trabalho ele ganhava o seu dinheiro para poder cuidar da família, ela e mais 3 irmãos. E eu comecei a lembrar do meu pai também, né? Com todo o trabalho dentro de uma oficina muito parecida com essa daí, onde tinha muitas ferramentas, onde ele mexia com marcenaria, ele trabalhava com serralheria, e foi ali no fundo da nossa casa, no Jardim Independência, aqui em Ribeirão Preto, que ele criou os seus filhos ali, eu e mais 6 irmãos, 4 irmãs na realidade, e mais 2 irmãos. Então, comigo são 3 homens e 4 mulheres, que são mais velhas do que eu sou o mais velho dos homens. Mas eu comecei a lembrar também daquela situação, ele trabalhando, fazendo lustres, fazendo entalhos em madeira, ele fazia modelos de coisas que era para poder fundir, para poder fazer aparadores de mesa, para fazer porta-guardanapo, arandelas, lustres, coisas que eram para poder colocar ali vitraus, né, que colocava de pendurado na parede. E meu pai fazia muita coisa. E também fazia alguns brinquedos para gente, né? Fazia peão, fazia maquininha de enrolar linha, de pipa, era uma grandiosidade de coisas que ele fazia. E ele tinha máquinas de marcenaria pesadas também, mas de serralheria também muito pesadas. Então, ele era um artesão nato e ele criou a sua família naquele quartinho ali, trabalhando naquele quartinho, cuidando da sua família e também ensinando para todos nós, os homens principalmente, né, que pegava um pouquinho mais pesado, fazia o mais pesado do que as mulheres. Se bem que as mulheres também ajudavam muito, mas elas eram mais para o lado de fazer o artesanato mesmo, pinturas, aquelas coisas de fazer um crochê, um macramê, algumas coisas em couro, em metal, boleamento de alguns quadros. Então eu comecei a pensar, quando ela falava do trabalho, do cuidado que o pai dela tinha e que ele não se cansava e que ele amanhecia e anoitecia
trabalhando ali no curral, no chiqueiro, lá no pasto, cuidando das coisas, dos cavalos, das vacas. E eu comecei a lembrar do meu pai também. Então foi um tempo de ouvir algumas coisas do seu pai, e eu comecei a lembrar do meu pai na terra. Mas depois que eu saí de lá, eu comecei a pensar no nosso Pai Celestial. A Bíblia nos diz, veja aqui o que diz o versículo que está em Colossenses, no capítulo 3, versículo 23. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem fazendo para o Senhor e não para as pessoas. Colossenses, capítulo 3, no versículo 23. Paulo escrevendo aos irmãos de Colossos, né, ele estava dizendo isso daí. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem fazendo para o Senhor. Não se importe com o que as pessoas vão fazer ou vão falar a respeito daquilo que você está fazendo. Faça para as pessoas como se estivessem fazendo para o Senhor. E é bem isso, né? Colossenses, no capítulo 3, 23, você pode ver que esse amor que os homens e as mulheres, aqueles que cuidam das suas famílias, aqueles que tratam bem os seus familiares, eles fazem não é por causa de dinheiro, não é por causa de status, não é por causa de uma situação de alguém querendo reconhecer, principalmente quando estão fazendo para as suas famílias, porque a própria Bíblia diz, né, que quem não cuida dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, quando você vê as pessoas fazendo desse jeito, você começa a ver que Deus tem agido de forma a cuidar de cada um de nós, das nossas famílias, de tal forma que, mesmo quando estão martelando, fazendo jardinagem, cuidando de um animal, fazendo alguma coisa para poder ganhar o sustento da sua família, as mãos das pessoas que estão ali ocupadas, trabalhando, fazendo essa tarefa, ou um projeto, ou executando alguma coisa, serrando uma madeira, serrando um ferro, fazendo alguma coisa, às vezes até projetando algumas coisas. Hoje muita gente trabalhando no computador, né? Fazendo programas de computador, mexendo com segurança. Então, existe aquela situação de dizer assim, ó, quando estão nesta situação, eles estão fazendo para o Senhor, porque estão cuidando de pessoas, e às vezes pessoas que são da família, e outras vezes até não, estão fazendo o seu melhor, porque o pai de cada uma dessas pessoas também já fez o melhor por elas. Então, lembrar do nosso Pai incita a pensar no nosso Pai Celestial e Criador, que sempre está ocupado cuidando de cada um de nós. Nesse momento ele está cuidando de você. No início, quando Deus lançou os alicerces do mundo, e enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas ali, os anjos davam gritos de alegria, está lá em Jó, no capítulo 38, versículo do 4 ao 7. Esse capítulo 38 de Jó, do versículo 4 ao versículo 7, você vai ver isso daí. Tudo que ele criava era uma obra de arte. Era uma obra de arte, uma obra-prima, mas ele estava mostrando para cada um de nós que ele também trabalha. Os projetos que ele fez, o mundo que estava ficando lindíssimo. E quando ele fala lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 31, que viu Deus que era muito bom todas as coisas, eu fico olhando e fico pensando assim ele conclui, ou ele inclui eu e você nesse projeto. Deus nos projetou com detalhes íntimos e complexos. E muitas vezes nós deixamos de fazer bom uso desses detalhes que são íntimos e completos. O Salmo 139, versículo 13 até o 16, ele fala essas situações. E ele confiou a nós todos, a sua imagem, a sua semelhança, que ele confiou em nós, isso, ele colocou em nós. Apesar de Adão e Eva ter deturpado a situação e pecado, entregue nas mãos do diabo, algumas coisas e aquilo que era de mais
valoroso para cada um de nós, que era estarmos na presença de Deus constantemente, a liberdade de ter ou de encontrar Deus na viração do dia. Quando eles desobedeceram, eles perderam esse direito. Mas Deus continuou trabalhando e bolou um plano. Ele já tinha um plano para mim e para você. Era que pudesse retornar a cada um de nós ao contato direto com Ele, através de Jesus Cristo. O plano de Deus era e é perfeito para mim e para você. Neste exato momento, Ele está disposto, está ouvindo você. Ele não para de trabalhar. Nós paramos, descansamos, dormimos, mas a Bíblia diz que Ele nem dorme, Ele não se cansa. Então, o convite para você nesta manhã de segunda-feira, início de semana, entrega o teu caminho ao Senhor, aquele que sempre está trabalhando para que você possa ter o melhor. Entrega a sua vida nas mãos do Senhor. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele cuidar de todas as coisas que são pertinentes à sua alegria, à sua satisfação, ao êxito de algum projeto ou plano. Deixa Deus cuidar disso para você. Por isso que a Bíblia faz esse convite, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Então, nesta semana, nós queremos colocar nas mãos do Senhor, cada um de vocês, aonde quer que vocês estejam. Não sei onde você está nesse momento, nesse início de semana, se as perspectivas ou aquilo que você tem projetado para esses dias são boas coisas ou ruins. Quem sabe você está apreensivo com o resultado de alguns exames, de algumas coisas que podem acontecer, mas eu quero dizer para você, se você entregar a sua vida nas mãos do Senhor, entregar seu coração, a sua mente para o Senhor, Ele vai cuidar de você e cuidar muito bem, tá bom? Então, passando daqui nesta manhã de segunda-feira, para poder dizer, a nossa semana vai ser uma semana abençoada. Comece pensando e agradecendo a Deus pelo que aconteceu a semana passada. Comece agradecendo pelo domingo, pelo final de semana que já aconteceu. O domingo foi o primeiro dia da semana, hoje já é o segundo dia da semana, mas é o segundo dia, mas é o primeiro dia útil. Então é que nós começamos a pensar que a semana está começando somente na segunda, mas desde ontem Deus já está cuidando de você. Deus está fazendo o melhor por você e pela sua vida. Tá bom? Então, acabe continuando. Continue perseverando e crendo que Deus vai fazer o melhor pela sua e pela minha vida, pela nossa vida. E Ele quer ver eu e você felizes e que vocês estejam e que nós estejamos agradecidos a Ele por tudo que Ele tem feito. Tá bom? Vamos orar? Não importa em que situação você está, se você está deitado, se você está sentado, se você está numa cadeira de roda, está numa cama de hospital, ou se você está me vendo em algum lugar que você poderia dizer assim, eu não tenho o que fazer. Você pode orar. Pode orar comigo nesse momento e Ele escuta. A Bíblia garante que os ouvidos do Senhor estão atentos às orações que nós fizemos aqui na terra. Tá bom? Vamos orar. O Espírito Santo há de se encarregar de fazer e cumprir os propósitos de Deus na vida de cada um de nós nesse tempo de 2024. Tá bom? Vamos orar? Ora comigo. Isso, vamos orar todos. E se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, faça isso nesse momento. Ore da forma que eu expliquei. Renuncie tudo aquilo que você fez de errado, aquilo que você fez de pacto, aquilo que você fez de projeto, de plano, longe do Senhor, e diga a Ele que a partir desse momento você quer que Ele controle a sua vida, e Ele o fará com toda certeza nesse momento. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos nesse momento pela Célia, pelo Ronaldo, pelo Wesley, pela Fabiane e pela Flaviane, que são os seus filhos, e as crianças também.
Oramos para que o Senhor coloque as suas mãos, continue com suas mãos estendidas sobre a vida dela. Oramos pela Isabela, pelo Yuri, oramos, meu Pai, pela avó Hilda, oramos nesse momento pela Luzinete, pela Dona Teresa, oramos neste momento pelo Emerson, pela Dona Maria José, pela Selminha, pelo Geninho, oramos agradecidos por tudo aquilo que o Senhor já fez na vida da Viviane, que está fazendo, a sua recuperação. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós. Nesta segunda-feira, no início de semana, que o Senhor dê graça a cada um dos seus filhos, que a tua bênção repouse sobre a vida de cada um deles, aqueles que estão encarcerados indevidamente, que sejam libertados rapidamente, aqueles que estão encarcerados porque estão pagando pelas suas penas, que eles sejam julgados corretamente e que essa pena seja usada para refletir sobre aquilo que fizeram. Eu oro nesse momento sobre a vida de todos aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nos bancos escolares, aqueles que voltaram nesta segunda-feira para as escolas, aqueles que estão dando aula nas escolas, aqueles que estão trabalhando nos hospitais, aqueles que estão nas UPAs, nas UBS, no BDS, aqueles que estão sendo atendidos e aqueles que nesse momento estão precisando de atendimento. Oramos por aqueles que estão infectados pela dengue, aqueles que estão infectados pela Covid, aqueles que nesse momento estão padecendo alguma dificuldade, algum problema, alguma necessidade, que o Senhor estenda suas mãos sobre a vida de cada um deles. Nós oramos para que o Senhor faça o melhor na vida destas pessoas. Nós oramos para que o Senhor continue fazendo o melhor sobre a vida de cada uma delas. Oramos nesse momento de oração, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, sobre a vida de todos aqueles que neste momento estão dando aula nas escolas, nas creches, naqueles ambientes escolares. Nós oramos por aqueles que estão nas casas de repouso, por aqueles que estão nos asilos, nas creches de idosos. Oramos por todos, aqueles que precisam de uma bênção especial para a sua recuperação e está num pós-operatório, aqueles que estão em situação de rua, infelizmente muitos em situação de rua, e o frio vem se aproximando e nós estamos muitas vezes preocupados como eles se comportarão nesse tempo de friagem. Nós oramos por aqueles que estão na drogadição, dependentes de drogas, aqueles que estão no alcoolismo, aqueles que são usuários do álcool, que o Senhor toque na vida de cada um deles nesse momento. Aqueles que são andarilhos, aqueles que estão perdidos por algum problema psicológico, emocional, sentimental, aqueles que estão com problemas também de depressão, de ansiedade, aonde quer que esteja uma pessoa necessitando da tua bênção, da tua graça e da tua paz, que o Senhor coloque as suas mãos e faça o melhor sobre a vida de cada um deles. Oramos pela paz em Israel. Oramos para que todos aqueles que estão naquele lugar possam ser abençoados. Abençoamos toda a nação de Israel. E aqueles que ali estão, que sejam guardados debaixo das mãos do Senhor. É a minha oração. É a nossa oração. Um perdão dos nossos pecados em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês, fiquem em paz com Deus e até mais tarde, se o Senhor assim permitir, ali pelas 17h30 nós estaremos fazendo uma nova live. Um grande abraço, fiquem em paz com Deus e até mais. Tchau, tchau.